E vem conferir a crítica da primeira temporada de Sword Art Online. E como eu sempre falo, a parte boa de conseguir ter um canal de anime é conseguir rever animes mais antigos. No caso, estou falando de Sword Art Online e sim, é muito triste falar que Sword Art Online é triste considerando que o anime é de 2012, mas para pensar, 2012 já faz um bom tempo, já faz mais de 14 anos. Então a partir daí, quando você pensa nisso, mais de 12 anos, mais de 13 anos agora, na verdade. Então a partir daí, quando você pensa nisso, já era aquela tristeza de estar se sentindo mais velho. Mas bom, eu foquei na primeira temporada e não no anime como um todo, afinal, pra quem não sabe, teve outras versões, teve agora a versão de filme que está saindo, e já que eu passei por essa temporada de janeiro dos animes de 2025, e eu vi que tem tanto anime de Sekai, tanto anime de pessoas entrando em mundo de fantasias, eu achei que seria interessante trazer quem realmente popularizou ele aqui pro canal, que foi a primeira temporada de Sword Art Online. E bom, Sword Art Online é um anime que é ame-o ou odeio. Se parar pra pensar, quem gosta de Sword Art Online gosta muito, acha muito bons os personagens, a história, o universo. Eu lembro do sucesso que o anime foi no ano de 2012, e até hoje em dia você consegue ver fãs que se resistem nisso. E até a abertura, você consegue perceber que sempre que tem uma lista das aberturas mais clássicas, sempre aparece a de Sword Art Online. Mas quando você pensa o outro lado, tem muita gente que odeia a obra, acha ela a pior do mundo, algo que eu também acho um exagero. Acho os dois casos exagero. Claro, você pode amar ou odiar uma obra, é a opinião pessoal de cada um. Eu acho uma obra abaixo da média e só isso. Mas tem gente que odeia, não entendo o ódio mortal que existe pra esse anime. Por exemplo, você parar pra pensar, você pegar o Sword Art Online com todos os animes de Sekai que saem hoje em dia, ele é melhor que 99% dos animes que saem. Tá bom que a maioria é baseado nele, mas quando você pega o geral, você vê que ele é melhor que 99,9% dos animes de Sekai que existem hoje em dia. Porque, não só pela criatividade da época que ele teve em alguns pontos, mas também porque hoje em dia é uma repetição e um caça-níquel em cima dos animes que, pra mim, isso prova como talvez coisas mais velhas, quando a gente revê, fica até um pouco melhor. Mas agora falando sobre Sword Art Online em especificamente. Bom, a premissa é a básica de todo o universo desse. O menino que entra dentro do jogo, ele tá preso, ele precisa achar uma forma de sair, se ele morrer dentro do jogo, ele morre na vida real. Essa é a base de todo o anime que veio a partir daí. E até alguns filmes já usaram essa base dentro dele. E eu acho que a coisa interessante de Sword Art Online é o conceito pra época. Se você assistir hoje em dia sem ter assistido na época, você pensa, é uma repetição da fórmula. Mas se você assistir na época, você vai ver que essa fórmula já existia. Já tinha outras obras em outras mídias que tinham feito, mas não com tanta insistência como veio depois. Na época era até algo novo para os animes, de certa forma. Tinha o REC que já tinha feito, tinha outras obras, mas quando você pensa, Sword Art Online veio com uma ideia até diferente, tentando trazer essa ideia de uma forma diferente. E funcionou bem o conceito não acho ruim. E quando você vê a obra como um todo, o universo de Sword Art Online, eu também não acho ele um universo ruim. Eu acho ele um universo até certo ponto interessante, como eles apresentam alguns monstros, algumas terras, alguns conceitos de magia que existem naquele lugar. Quando você vê isso, você vê que é interessante. Tem alguns conceitos que acabam sendo interessantes e você entende por que essa obra funcionou muito na época. Por exatamente desse motivo. Hoje em dia, que é uma repetição, na época não era. E muitos gamers ou pessoas que têm esse estilo de jogo, como que principalmente jogos de RPG, vem no Sword Art Online da vida, você consegue sentir algo diferente ali. Então você entende a paixão, porque o universo ele é interessante, ele é rico. Se ele é bem explorado é outra coisa. Eu não acho que ele é tão bem explorado assim. Ele traz elementos de missões secundárias, ele traz elementos da história paralela de alguns personagens que acabam até chamando a atenção. E de novo, hoje isso parece que qualquer anime tem, mas na época não parecia. E eles fazerem isso na época era algo diferente, era algo interessante, era algo funcional. E não tem como tirar a época da época que o anime foi feito. Então pra mim isso é interessante e eu digo mais, eles conseguem até certo ponto desenvolver alguns pontos ali melhor do que a maioria dos animes. Outros eu acho que poderia ser um pouco mais, poderia trabalhar um pouco mais, explorar mais, que chamaria atenção.
Mas mesmo assim, eu acho que funciona bem. Outro conceito interessante é o mistério do anime. Tem aquele mistério de por que eles estão presos, por que eles não podem sair, o que aconteceu com eles. Isso também é interessante, porque até a metade do anime, vamos dizer assim, até o episódio 12, eles acabam até construindo uma narrativa de por que eles estão presos lá, por que eles não podem sair, o que está acontecendo, e isso funciona bem. Outra coisa que funciona bem, principalmente na primeira parte do anime, seria a ideia envolvendo a sequência de ação. Eu acho que o anime como um todo ele tem uma boa animação. Ela é boa, ela é fluida, gosto das cores que usam, gosto da fluidez da parte da sequência de ação, funciona realmente bem, eles lutando contra o principal boss, é uma boa sequência de ação, nem todo episódio é tão bem animado, mas quando você pensa, você vê que ela funciona bem, é uma sequência de ação que gera um entretenimento, mais na primeira parte do que na segunda, e eu vou falar porque a segunda parte é terrível quando eu chegar na parte de falar os pontos ruins do anime. Então essa parte da animação eu gosto bastante, de como ela faz a ação ser fluida, de como ela cria uma colorização interessante em volta do anime, inclusive quando muda pro mundo humano, porque tem uns 2, 3 episódios do mundo humano, você vê como eles brincam também com esse conceito das cores. Sword Art Online, o universo é muito bonito em questão de visual, de cores, e o mundo humano é muito mais triste, muito mais para baixo. Gosto dessa mudança de visual, e quando vai pro segundo jogo, você vê que eles também mudam bastante as cores, isso eu gosto, do visual eu gosto, até o visual dos personagens eu não acho ruim, é um pouco genérico com o outro, mas a Asuna e o Kirito conseguem ter um visual que se destaque em relação aos outros, pelo menos no primeiro jogo, e isso acaba funcionando bem também pra mim. Outra coisa que eu acho interessante seria o final do primeiro jogo. Eu acho que ele é surpreendente em como eles fazem e deu uma boa virada. Se o anime terminasse ali, seria um excelente anime. O problema é que essa é a metade da obra, a partir daí ela só vai de ladeira abaixo. Mas quando você pensa, isso funciona bem. Aí a gente começa os problemas do anime, porque a animação é boa, as cores são boas, o começo é muito promissor, o universo no começo é muito rico, e você também vê um potencial em relação à trilha sonora, que eu esqueci de falar, mas vale a pena. A abertura não virou marcante à toa, a Lisa cantando é um show à parte. Quando você pensa em grandes cantoras de músicas japonesas em relação a aberturas, a Lisa tá no top 1 pra mim, ela é fantástica em como ela canta, em como ela consegue dar vida para aquela música, e como tantas músicas de anime viram clássica, só de ter a voz dela de tão linda que é a sua voz. E sem contar obviamente o encerramento, a segunda abertura que muita gente não comenta, eu acho ela fantástica também, e eu gosto da trilha sonora do anime como um todo, como ela funciona ao longo da obra para criar um clima meio de game, místico e fantástico. Mas como eu falei, essa é a primeira parte do anime. E essa primeira parte do anime, ela tem coisas muito boas. Ela é uma boa obra nessas primeiros 12 episódios. É legal como funciona todos os elementos. E olha que já tem problema. Não acho que o universo é bem trabalhado como um todo. Não acho o Kirito e a Asuna personagens tão interessantes assim. Eu ia chegar nesse ponto agora. Eu não acho o Kirito um bom protagonista. Não acho ele cativante. Não acho ele envolvente. Eu tenho um problema grave com ele, porque ele parece ser praticamente mortal. Então a partir daí, quando você assiste a obra, você não sente medo que ele sofra nada. E se eu não tenho medo que ele vai sofrer, se eu não tenho medo que ele vai morrer, por que eu tô assistindo essa obra? Essa é a pergunta. A Asuna ainda é mais interessante. A Asuna é mais interessante, mais cativante, vale mais a pena seguir a história dela. Os personagens secundários também, alguns são funcionais, mas de modo geral, nenhum é cativante o suficiente para você querer ver mais sobre ele. E sem contar que o casal, Kirito e Asuna, não tem carisma nenhum e não tem envolvimento nenhum. Então o problema da primeira parte se envolvendo mais como a história é desenvolvida. Como os 12 primeiros episódios, como a história não consegue ser a mais cativante do mundo, tem repetições de fórmula que eu não gosto. Você tem um casal que não funciona, um protagonista que não funciona, com personagens secundários que não são tão cativantes. E o vilão também não tem aquele carisma como um todo. Mas então, só que ela ainda consegue se vender com uma boa obra nessa primeira parte. Mas o anime não tem 12 episódios, ele tem 23. Então depois dessa parte, tem um pequeno segmento deles no mundo humano, onde você consegue perceber que são episódios interessantes para mostrar como o mundo está reagindo àquilo. Também não é do mais bem desenvolvido possível, mas está ali. E aí a gente chega na segunda parte. E a segunda parte não funciona absolutamente nada. Pelo menos pra mim, a segunda parte da primeira temporada de Sword Art Online é terrível. A animação continua numa qualidade boa, a trilha sonora continua funcionando, mas o Kirito acaba não funcionando. O segundo jogo, ele é chato, ele é enrolado, ele não funciona, ele não cativa. A única coisa boa que eu consigo tirar da segunda temporada é realmente a segunda parte, é que a animação ela realmente mantém uma qualidade que já é inferior à primeira parte, mas tem uma qualidade ali, e a trilha sonora, porque a abertura é muito boa e a trilha funciona bem. Mas a animação
Em relação às sequências de ação, você vê que cai um pouco de qualidade. Eu não gosto do visual muito do novo mundo que eles colocam para a segunda temporada. Eu também não gosto também de como a história é desenvolvida. Se a primeira parte da história já não era das melhores, a segunda parte ela acaba caindo num limbo e num terror que faz com que você, que assiste a obra, vire cansativo. Assistir até o final, a segunda parte do segundo jogo, é uma jornada, uma maratona, porque parece que não termina nunca e você sempre está cansado. Um episódio vale como 4, de tão cansativo que ele é. Isso acontece por quê? Porque a história não é boa, não é cativante e os personagens não são bons, os novos e o Kirito, como ele volta. Quando você pensa como um todo, você vê que são aqueles personagens que não cativam de forma nenhuma. Então fica chato, fica desinteressante. A história que já não é a mais cativante do mundo fica mais chata ainda e ainda tem um fator que não vale a pena. O casal que eu não gostei de Kirito e Asuna, no segundo jogo conseguem fazer as coisas ficarem piores em relação a casal, personagens secundários. E a primeira parte tinha um mistério que funcionava, essa segunda não tinha. É como se a primeira parte fosse... Se o anime terminasse na primeira parte, ele seria um anime muito bom, que daria pra assistir e apesar dos problemas, você conseguiria deixar ele passar. Com a segunda parte, vira um anime abaixo da média, porque ele pega tudo que a primeira parte é de ruim, continua sendo ruim e as partes boas acabam piorando, estragando a primeira temporada pra mim. Não acho o pior anime do mundo, não acho uma catástrofe como muitos acham, mas pra mim, Sword Art Online não funciona. Concluindo, eu não consigo gostar de Sword Art Online. A primeira parte realmente funciona. Ela tem problemas de narrativa, tem problemas de personagem, o casal principal, mas quando você pensa no geral, você ainda consegue gostar de muita coisa na primeira parte. Você consegue gostar de trilha sonora, animação, o mistério, o final, a virada. Então ele ainda consegue ser funcional. Mas a segunda parte é tão ruim que ele estraga a primeira. Pensando na temporada como um todo, como tem que ser pensado, não funciona pra mim. Não é um anime bom, mas não é o terror que todo mundo fala. E por isso que eu fecho a primeira temporada de Sword Art Online com uma nota 4 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha da primeira temporada de Sword Art Online? Você acha que vale a pena continuar vendo? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.